E aí, fiel, uma excelente terça. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar na quinta contra a equipe do Peñarol pela Libertadores da América, lá na Neoquímica Arena. Além disso, STJD denuncia o Corinthians por provocação ao Vasco nessa última partida e também André pode pegar um gancho de até 6 jogos. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Timão. Esporte Clube Corinthians Paulista com a Lili. Ô Lili, quinta-feira é aqui na ESPN, hein? O jogaço contra o Peñarol. É, Bruno, e depois não diga que eu não convidei, tá? Ao vivo e exclusivo nos canais ESPN e Disney Plus, Corinthians e Peñarol. Corinthians que vai tentar vencer o Peñarol em casa para somar mais 3 pontos e ficar assim um pouco mais tranquilo ali na Libertadores para poder focar também no Campeonato Brasileiro. Conseguiu sair da zona de rebaixamento e agora é claro que quer subir mais na tabela. Mas falando desse jogo de quinta-feira, os atletas ontem tiveram folga. É aquela folga meio que não folga, porque é o famoso regenerativo, né? É sabor folga, né? Eles precisam, digamos assim, descansar, né? Então isso faz parte do processo também de recuperação. Hoje se reapresentaram na manhã aqui no CT Joaquim Grava, então treinam nesta terça, na quarta, porque quinta-feira tem esse confronto importante, né? O Guinegão e o Charles seguem no departamento médico nessa transição, né, para o campo, então fica a expectativa se algum deles pode estar disponível aí para o jogo de quinta-feira. O Memphis a gente sabe que já não joga, a expectativa é que ele volte contra o Santa Fé no confronto na Colômbia na semana que vem, mas é isso, preparação, foco total para essa partida. Agora, quando se fala em Corinthians, né, dentro e fora do campo, então fora das 4 linhas, ontem à noite foi votada ali a aprovação das contas de 2025 da instituição. Mesmo com um prejuízo na casa de 150 milhões de reais, né, o déficit, e também a dívida de 2025 calculada, aí a dívida total do Corinthians de 2,7 bilhões de reais. Lembrando que desse valor aí, 700 milhões, cerca de 700 milhões da dívida da Neoquímica Arena, as contas foram aprovadas ontem, tá? Lá no Parque São Jorge, em votação do Conselho Deliberativo. Então, todas as contas, apesar, né, desse número aí, desse déficit, elas foram aprovadas. E aí, só para finalizar, né, Osmar Stabile ontem ele reafirmou o que ele já havia falado no jogo de domingo, né, no pós-jogo aqui com alguns jornalistas, que de fato o Corinthians não vai tirar nada do caixa para pagar o salário do Memphis. Tem que ser 100% da nova patrocinadora, da nova parceira. E aí, de acordo com ele, tem conversa aí com 2 empresas em andamento, expectativa de que dê certo, mas se depender dos caixas, do caixa do Corinthians, não tem como pagar a permanência de Memphis Depay. Contrato vence em 20 de junho, Bruno. Então o presidente está só confirmando aquela informação que você já trouxe pra gente, né, Lili? Obrigado e tira uma foto aí com a Luísa, que é a sua fã também, tá? Quais os problemas que o técnico Fernando Diniz vai ter pro meio de semana? Porque assim, são muitos os desfalques também, jogadores que estão lesionados, mas ultimamente o problema tem sido as suspensões. E o STJD de novo envolvido no noticiário do Corinthians. Já adianto aqui, minha amiga, você vai explicar. Acho que algumas denúncias, punições são justas, mas tem uma envolvendo o jogo do final de semana que eu não aceitei até agora. Explica tudo para quem tá nos acompanhando. Dedê, boa tarde. Tudo bem, Vini? Você vai ter que me dizer qual que você não aceitou, né? Porque tem algumas envolvendo esse jogo contra o Vasco do final de semana que foi denunciado. Vamos começar pelo André, né? Que foi expulso por uma falta muito dura que ele fez no Thiago Mendes. E aí ele se enquadra numa prática de jogada violenta. Com isso, a Débora Carvalho estava falando da suspensão do Abel Ferreira, né? O André pode pegar até 6 jogos de suspensão por conta dessa denúncia da Procuradoria Desportiva. Vai ser visto ainda, né? Para saber se ele vai pegar, quantos jogos ele pode pegar de suspensão. No final do jogo, o próprio Ranieri falou que eles conversaram com o André assim que acabou a partida dentro do vestiário. O Garro falou com ele, olha, a gente tá com você nos gols nesse momento, porque eles entendem que o André é um jogador muito jovem, tem só 19 anos, mas vale a gente lembrar que é a segunda suspensão dele nesse mês de abril, né? A primeira pelo ato obsceno na partida contra o Palmeiras, agora por essa entrada violenta, que ele pode pegar até 6 jogos de suspensão. No jogo contra o Mirassol ele tá fora. Contra o Peñarol na quinta-feira ele joga, né? Ele
eles estão treinando agora, acabou o treino, na verdade, agora meio-dia e pouquinho, mas o André vai ser julgado no STJD por conta disso, foi denunciado. Além disso, tem uma outra denúncia que se enquadra no artigo 191, que eu vou até ler aqui para vocês, que é punir condutas que, embora irregulares, não afetam diretamente o resultado da partida. O que seria essa conduta irregular? Assim que acabou o jogo, passou no telão da Arena de Itaquera, Itaquera virou baile e isso foi denunciado como uma conduta irregular e por isso o Corinthians pode pagar de R$100 a R$100 mil, porque também foi denunciado isso no STJD. Além disso, o Corinthians demorou 3 minutos para voltar para o segundo tempo. R$3 mil na conta do Corinthians. Ou seja, valores aí que vão aumentar ainda mais a dívida que o Corinthians tem. O Corinthians pode pagar tudo isso, além da suspensão do André, que é um jogador que tem sido muito utilizado, um jogador que vale bastante para o Corinthians, né? Muito jovem, 19 anos, mas ainda assim tem jogado muito bem. E o próprio Fernando Diniz diz que ele é um jogador muito tranquilo. Então eles estão tentando entender por que acontece isso. O Ranieri falou que ele foi com muita sede, né? Com muita intenção, com muita intensidade, e por isso fez essa falta dura, mas eles estão conversando bastante com esse jogador para ele entender melhor e até poupar um pouco de esforço, digamos assim, para não poder fazer essas faltas, viu, Vini? Hoje treino foi de manhã, começou 10 horas da manhã, Gabriel Paulista já passou por aqui, sempre ficam alguns torcedores aqui para tirar foto, pegar aquele autógrafo dos jogadores, preparação para o jogo contra o Peñarol de quinta-feira, partida na Arena do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians é o líder do Grupo E na Libertadores, venceu as 2 primeiras partidas com um placar de 2-0, não sofreu gols ainda nessa era Fernando Diniz, então a partida importante. Memphis Depay voltaria nesse jogo, não vai voltar porque tem muita cautela nessa retomada do jogador que está se recuperando da lesão na coxa, meu amigo. Valeu, Denise e Tomás Bastos. Ai, você me perguntou, não vou ficar em cima do muro não, viu? Punir jogador por prática violenta é do jogo, o STJD tá ali pra isso mesmo. Voltar depois do horário estipulado também, tirar a bola ali da reposição do tiro de meta, tudo isso é do jogo. Provocação, meus amigos, sem xingamento, para! Isso é do jogo, vai. É da bola. Tá chato demais. Um beijo, bom trabalho. O Corinthians, o Garro voltou a jogar bem, agora com o Fernando Diniz. E o Conselho aprovou, Vessone, as contas de 2025. Que maravilha. Vamos nessa. Pois é, inacreditável, mas aprovou. 106 votos a 68, com imensa maioria, obviamente, dos vitalícios, né, apoiando. O Osmar também faz parte do grupo dos vitalícios, então isso já era um tanto quanto esperado. E o que me espanta é que eles aprovaram com um ano fiscal de 2025 que fecha quase menos 150 milhões, com uma mudança ali que eles fizeram de um acordo com o governo que foi assinado em 26 para ser colocado em 25, arrumar uma desculpa lá. Mesmo com a auditoria também avisando que o clube está no caminho da insolvência e da falência e tudo mais, e que isso é um risco iminente do clube parar de ter a possibilidade de ter como sobreviver ali financeiramente no dia a dia, eles foram lá e aprovaram. Mas eu não espero mais nada, né? O Conselho Deliberativo de clube do falido modelo associativo exatamente político, né? Você vota a favor porque você gosta do cara, o cara é seu parça, ou você odeia ele, você vai e vota contra, não tem embasamento. Mas depois que os dois órgãos fiscalizadores, que são exatamente, que na teoria são para decisões técnicas, que é o Conselho de Orientação e o Conselho Fiscal, os dois aprovaram, fizeram ressalvas, mas aprovaram. Você vai esperar o quê do Conselho Deliberativo? Vai esperar mais ainda, né? Se quem tem ali alguma parte técnica, pessoas que conhecem um pouquinho de finança ou um pouquinho jurídica, foi lá e aprovou. Você imagina quem é o Conselho Deliberativo, que é formado por quê? Por pessoas, tem dentista, tem dono de loja, vendedor de carro, tem de tudo. É um Conselho Deliberativo com todas as profissões, os caras nem entendem nada de finanças, foram lá e aprovaram, a ponto de, por exemplo, o Rubão disse, eu aprovo contrariado. Então, assim, o Rubão, um dos coisas, falou, eu aprovei contrariado, só para você ter uma noção do que é infelizmente, esse falido modelo associativo. Rubão ou Rosa Weber, né? Você pode escolher aí. Então, é aquilo. O modelo associativo, ele é muito semelhante ao modelo democrático brasileiro. No Congresso Nacional existem pessoas de todas essas
características. Vendedor de carro, tal, não sei o que lá. E eles, por questões políticas, aprovam ou desaprovam. Assim é o sistema democrático. Então, o Brasil poderia estar mais bem servido com um dono? Não sei. Não sei. Essa questão... Eu gosto da tua comparação porque, assim, tanto o governo federal, estadual ou municipal, como um clube de futebol, eles têm como fim causar o bem-estar. É isso. Então, não é dar lucro exatamente. Eu não estou falando que tem que dar prejuízo, tá aí a história do Botafogo. Mas ganhar o título ou contentar e representar a sua comunidade é o foco final. Os problemas são... Desculpa, Arnaldo, pode concluir. Não, só para fazer terminar essa comparação, porque essa situação do Corinthians, das aprovações, ela revela uma força política muito grande do atual presidente interino. Mirando a eleição, ter aprovado todas essas questões, diferentemente, por exemplo, do presidente de São Paulo, que não aprovou nada, então mostra no São Paulo um interino fraco politicamente e no Corinthians um interino forte politicamente. Estou falando de um aspecto político para a eleição que vem por aí, né? Agora, o Corinthians, gente, ontem à noite, o Conselho Deliberativo do Corinthians, lá no Parque São Jorge, aprovou as contas referentes a 2025. 106 votos favoráveis lá a favor da aprovação das contas. Mas, ainda assim, o balanço financeiro registrou um déficit de mais de 143 milhões. A dívida está lá chegando em 3 bilhões, mais de 2,7 bilhões. Uma loucura. A coisa nas contas está muito feia, mas o que chama mais atenção é como o Corinthians gastou parte desse dinheiro. Alguns gastos bem inusitados, assim. Aulas de artesanato, evento comemorativo da chegada do Papai... evento comemorativo da chegada do Papai Noel, hotel para cachorro, pagamento de salão de cabeleireiros. O clube justifica ali, né? Tem todas as justificativas. Diz que as aulas de artesanato foram do departamento feminino, que o do Papai Noel foi um serviço solicitado pelo departamento social do clube, o hotelzinho para cachorro foi uma atividade lá social de adoção de animais. Enfim, tem as suas justificativas. Mas chama atenção, né, Arnaldo, esses gastos aí inusitados, ainda mais com o clube com tantas dificuldades financeiras. Luísa, os balanços dos clubes, normalmente, eles trazem essas surpresas, né? A gente até fica chocado e tudo mais. Mas, nesse caso específico do Corinthians, é a aprovação de contas tenebrosas, né? De um dos piores anos do Corinthians em termos administrativos, em termos econômicos, e mesmo assim as contas são aprovadas numa demonstração, aí pegando a parte política, né, numa demonstração de força do atual presidente interino do Corinthians, o Stabile, né. Isso, para termos políticos, efeitos políticos, e a eleição vem aí, significa, nesse colégio eleitoral pequeno, que o Stabile tem força para sair candidato daqui a alguns meses como candidato da situação, né? Mas dá uma desesperança, né, no final das contas, sem fazer nenhum trocadilho, ver que o Corinthians, primeiro, nessas olhadas gerais no balanço, ele arrecadou pouco para um clube do tamanho do Corinthians e gastou, para variar, muito, né? Não está na enquete o Corinthians, na nossa enquete, né? Mas poderia estar, assim como poderia estar o São Paulo, e acho que talvez a situação política desses dois se assemelhe mais, né, do que as dos outros citados na enquete, porque são governos interinos às vésperas de eleições, e elas acontecem no final do ano, tanto no Parque São Jorge quanto no Morumbi. O São Paulo recentemente reprovou as contas do ano passado, que apontaram superávit, não um déficit de não sei quantos milhões, numa demonstração de fraqueza do atual governo do São Paulo, né? Então é só esse raio-x.
o presidente interino do Corinthians, o Stabile, me parece mais forte internamente do que o presidente interino do São Paulo, o Macis. E essas cartas do baralho, os grupos políticos, os arranjos, elas vão ainda se mexer muito. Sobretudo naquela parada da Copa, quando todo mundo estiver olhando para a Copa do Mundo, as articulações políticas nos dois clubes em situação financeira complexa, mas muito atrativos para forças políticas, será de fato uma quarentena ali durante a Copa em que os grupos, as candidaturas devem se estabelecer e se fortalecer. No caso do Corinthians, mesmo com um balanço terrível, o atual presidente mostra força política conseguindo aprovar essas contas. Pois é, Rodrigo, isso chama atenção, né? Porque só em um ano foi um déficit de mais de 140 milhões. E ainda assim foi aprovado, aliás, por uma boa maioria, 106 contra 68. E aí passa um recado de, olha, a gente está nessa situação, um déficit ou uma dívida horrorosa, mas tá tudo certo. Passa um pouco esse recado para o torcedor, não? Como é que você vê isso? Déficit no Corinthians nesse montante não é novidade, né? Em 2024 o clube teve 181 milhões de déficit, né? Ele vem operando em déficit constantemente, todos os anos. Então, a gente tem que diferenciar um pouquinho que a metade da gestão foi do Augusto Melo, né? Ele foi empichado e depois entrou o Osmar Stabile. Eu acho que tem duas coisas aí pra gente botar de lado. Essa coisa das notas, essas despesas que não tem nada a ver com futebol, isso sempre aconteceu no Corinthians. Até quando o clube estava bem. Na época do Dualib, o nosso colega Ricardo Perrone fez uma matéria dizendo que o clube estava gastando dinheiro com calcinha, na época, né? Uma matéria da Folha de São Paulo, na época a gente trabalhava na Folha de São Paulo. E na época a dívida do Corinthians era baixa, com o Dualib, né? Apesar de toda aquela confusão que ele arrumou com o MSI e o escambau, a dívida do Corinthians na época era baixa. A outra coisa, então isso aí mostra um problema disfuncional da gestão, né? De que você não é focado no que deveria ser, que é o futebol, e fica com essas coisas do muito social muito forte para ter política lá dentro e ganhar a eleição. E aí a outra coisa é de fato o déficit, que esse sim tem um peso muito forte na dívida, né? E o que a gente pode ver? A gestão do Stabile fez coisas que fazem sentido, renegociou dívidas ali de Transferban, foi negociar com a Procuradoria-Geral da Fazenda, então coisas que eram necessárias para dar o primeiro passo. O que ela não fez até agora, e que está sendo esperado, é um corte, e aí tá inclusive nas matérias que vocês citaram, um corte forte no futebol, que sem isso não vai chegar a lugar nenhum. E isso tinha uma previsão no orçamento de corte de 90 milhões esse ano e até agora não foi feito nada. O Corinthians não reduziu o custo do seu futebol. É provável que saia o Memphis, né? Todo o cenário mostra para isso, mas não é suficiente. O clube tinha que ter vendido jogador, já se preparado para essa janela para vender jogador, agora, né, no meio do ano, e reduzir o custo do futebol. Não adianta ficar pensando, mas aí, esse jogador aqui eu não vou ganhar título. Se não reduzir o custo do futebol, não adianta ficar focado nessa coisa de porque tá gastando dinheiro com artesanato, isso é R$1.000, R$3.000. É um problema porque mostra uma gestão pouco focada no futebol, mas não é isso que vai resolver a questão da crise. O que vai resolver é cortar o custo do futebol, cortar o custo de jogador caro e vender jogador. Infelizmente tem um efeito ali no que é o time. É só isso que vai resolver. E isso que a gente vai ver no meio do ano agora, se o Osmar vai fazer ou se, porque politicamente ele quer se manter, ele vai sair rolando isso. Se ele rolar mais essa dívida, não tem jeito, porque com 2,7 bilhão de bilhões de dívida bruta, não vai resolver se não cortar forte no futebol, porque tem que pagar o estádio, tem que pagar a dívida fiscal que o clube acumulou lá, que hoje está em 700 milhões quase. Então não tem nenhuma solução mágica que não seja cortar dinheiro no futebol. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, nesta quinta, contra a equipe do Peñarol, às 21 horas, na Neoquímica Arena, com transmissão da ESPN. Estou trazendo a classificação aqui do grupo do Timão. Corinthians, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, líder do seu grupo. Vai enfrentar a equipe do Peñarol, que está na 3ª colocação, não venceu ainda nesses 2 jogos, 1 empate e 1 derrota, 1 ponto do seu grupo da Liberta. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Peñarol, e aí está o Campeonato Uruguaio e também a Libertadores. Desses 5 jogos são 3 derrotas
e 2 empates. O último jogo que eles fizeram neste final de semana, mais especificamente no domingo, enfrentaram a equipe do Wanderers jogando fora de casa e foram derrotados pelo placar de 1-0. Já a classificação do Campeonato Uruguaio, a equipe está na terceira colocação, 13 jogos, 23 pontos somados. Estou trazendo um recorte dos últimos 2 jogos entre Corinthians e a equipe do Peñarol na Sul-Americana de 2021. Corinthians perdeu os 2 jogos, jogando na Neoquímica Arena, perdeu pelo placar de 2-0. E jogando lá no Uruguai foi derrotado pelo placar de 4-0. Enfim, jogo importante para o Timão, jogando em casa, com certeza a Neoquímica Arena vai estar lotada. Se vencer a equipe do Peñarol, encaminha muito bem a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.